E aí pessoal, aqui quem fala com vocês é o Lúcio, o senador, para mais um vídeo de Lendas dos Cinco Anéis, quinta edição. E hoje a gente vai começar a falar das partes bem legais do livro, que são as batalhas, digamos assim, as formas de combate. Então, hoje a gente vai falar sobre as intrigas, que é um combate político, um combate na voz, na fala, um combate não só político, ele pode ser utilizado normalmente em contextos políticos, mas existem outras formas de utilizar também tudo que haja os personagens alcançarem um objetivo, e esse objetivo precisa ser alcançado por meio de diálogo, você cria uma intriga com isso. Então, vamos lá falar um pouquinho das partes mais gerais de intriga, e aí entrar em cada termo específico. O objetivo social é a primeira parte principal sobre o que é uma intriga. A intriga precisa ter um motivo, precisa ter esse objetivo. E como falei, ele deve ser trazido para dentro do game por meios normalmente orais ali, né? Então você precisa encontrar esse objetivo conversando, discutindo, né? A maioria das vezes, né? Lógico que você pode conseguir de outras formas, contanto que faça algo que o seu oponente entenda, tá? E o livro dá alguns exemplos que são esses os seguintes, ok? Ó, apelar a uma pessoa ou um grupo, o personagem tenta convencer alguém a agir de certa maneira, como apoiar uma atividade ou acertar um acordo. Então, praticamente nós temos esse ali como um dos exemplos que o livro traz. Desacreditar alguém. Provocar um inimigo para forçá-lo a perder reputação ou posição. Então, a maioria das vezes você vai causar conflito nos personagens, vai perder um pouquinho de glória, ou quer dizer, tirar a glória dele, possivelmente arriscar um pouco da sua honra. Nós temos descobrir as qualidades de alguém. O objetivo é obter informações sobre o caráter ou hábito de outro personagem, como fraqueza ou letalidade. E nós temos aqui o propagar um rumor. Espalhar um rumor para influenciar a opinião pública ou preparar o terreno para ações futuras. No momento que está saindo esse vídeo aqui, a gente vai ter uma one shot, ok? É que o base principal do tema ali de abordagem vai ser uma intriga. Então, vou até colocar logo aqui na tela, tá? Para vocês, mas a gente vai ter então o Inverno Vermelho. E lá a gente vai ter uma situação social, a gente vai mostrar um conflito, um jogo, os personagens lutando para conseguirem realizar o seu. Aqui, ó, deixa eu upar. Infelizmente o ficheiro não foi suportado. Bom, mas de qualquer maneira, a gente vai ter uma campanha dessa forma. Então você pode dar uma olhada na campanha para poder ter um pouco de ideia de como você pode criar. Lá eu criei um objetivo que os personagens precisavam de uma informação de alguém, ok? Então aqui no Inverno Vermelho a gente brincou com uma intriga. E aí foi bem legal. Os jogadores gostaram bastante. Não foi só uma intriga, a gente teve algumas acontecendo ali durante a mesa. E os jogadores gostaram bastante dessa mecânica aqui. O que é algo que eu achei que eles não iriam gostar. Meus jogadores sempre são personagens mais combatentes, né? Galera que gosta de combate. E parar para ver um, entre aspas, combate político fez eles gostarem sim das mecânicas do livro. Então, nós temos essas 4 atividades aqui como exemplos, tá? Mas existe qualquer outra coisa que você pode fazer. Contanto que o mestre ache que cabe uma intriga, você vai pra intriga. Agora indo para os pormenores, para as partes mais específicas. Para falar de intriga, a gente tem que falar sobre tarefas complexas. Ela tá na página 253, tá? Lembrando que intrigas em si tá na página 254 a 257, mas existe algumas coisinhas que eles colocam na página antes, que é uma página geral sobre algumas coisas, tá? E aí eu preferi trazer ela específico nesse vídeo aqui, né? Valor de dificuldade é o seguinte: você tem que definir ao começar uma intriga quantos sucessos ali, não vou chamar de sucesso porque vocês podem interpretar errado, quantos impulsos os personagens precisam ter para concluir essa missão, ok? Então, ó, quando um objetivo requer múltiplos testes, então não é um teste que vai resolver essa situação, não é o jogador, faz um teste aí de política, se você tiver sucesso a pessoa faz o que você pede. Não, não, não. Ó, vamos lá. Múltiplos testes ou condições específicas para ser alcançado,
o MJ pode atribuir um valor de dificuldade. Esse valor representa o número de pontos de impulso que os jogadores precisam acumular para completar um objetivo. O mestre pode decidir revelar ou esconder esse valor. Então, pelo menos na minha one shot, eu peguei essas marcaçõezinhas, né, tipo uma lua ali, e fui colocando na mesa para os jogadores. Então eu falava assim, ó, tem 4 de dificuldade. Então eu colocava 4 bolinhas ali para eles terem a visualização. Poderia esconder? Poderia, mas eu preferi falar para eles, ó, vocês têm 4 de dificuldade. O valor de dificuldade é 4. E aí os personagens podem acumular pontos de impulso. Cada ação bem-sucedida que contribua para o objetivo fornecido como ponto de impulso Peraí, aqui ó. Sucessos adicionais podem ser podem resultar em impulsos a critério do mestre. Isso aqui é o seguinte. Já já eu vou mostrar as ações, e dentro das ações você pode ganhar pontos de impulso. Então toda vez que um jogador ganhava um ponto de impulso, eu marcava com X a caixinha. Se ele ganhasse mais ponto de impulso de uma vez só, eu marcava mais caixinhas de uma vez só. E aí como que funciona? Concluiu tudo, ó. Aqui, ó, pronto. Concluiu tudo. A ação que eles pediram aqui no objetivo social é cumprida. Então, se o esquema era espalhar o rumor sobre alguém, eles conseguiram espalhar o rumor sobre alguém. Se o objetivo era fazer alguém acertar um acordo político com eles, aceitou um acordo político com eles. É simples, é desse jeito, tá, gente? E se houver uma competição entre jogadores, então vamos falar assim, quem conseguir tal coisa primeiro? Existe um acordo que um nobre quer fazer, né? Um nobre da família imperial. E aí tem dois personagens, um da família de uma das famílias da garça e outro personagem de uma das famílias do escorpião. E ambos os dois precisam desse acordo. Então você coloca uma faixa para um, né? Então ó, você precisa de 4 sucessos, você precisa de 4 sucessos. Quem alcançar primeiro ganhou. Se eles estão fazendo algo incomum, então eles querem algo incomum e buscam o mesmo objetivo, então qualquer personagem agindo para completar esse impulso, esse desafio, você coloca junto. Então aqui vamos falar que tinha 3 jogadores jogando junto, então eles se ajudaram a conseguir. Agora, se eles não estavam juntos, a gente teria 2 barrinhas, né? Teríamos uma barrinha aqui, eu poderia fazer outra aqui e tal. Você pode botar isso do jeito que você quiser, anotar num papel, anotar assim como que eu fiz, digitalmente, você que sabe, ok? Eu até coloquei uma dica aqui, comparada à minha primeira sessão, a minha one shot, tá? Eu fiz mais ou menos assim, 3 era fácil, 6 era médio, 10 era difícil, tá? Isso levando em conta 1 a 2 jogadores, ok? Então se você tem 3 jogadores, possivelmente, quer dizer, 4 jogadores, por exemplo, botar valor de dificuldade, essas bolinhas que eu estou marcando aqui, 3, seja muito fácil para eles, porque são 4 jogadores, rapidamente eles conseguem fazer isto, tá? Pequeno pausa para falar que o livro dá algumas sugestões sim, tá? No caso, ele dá uma sugestão para cada tipo de objetivo social. Então, apelar a uma pessoa ou um grupo, ele sugere que você poderia utilizar ali o valor de dificuldade sendo o foco do alvo. Ou, no caso, você poderia considerar o valor mais baixo ou o valor mais alto dos alvos ali na cena. Qual que seria o maior foco ou o menor foco? Depende do mestre, né? Na maioria das vezes, você pode ajustar esse valor dependendo do fato em si. No caso de desacreditar alguém, ele coloca pra você tentar fazer aquela pessoa ficar comprometido. Então você teria que ele buscar, tentar botar ele em comprometido. Então seria mais ou menos os danos de conflito que aquele personagem pode receber ou algo do tipo. Descobrir a qualidade de alguém, você também poderia utilizar vigilância ali como um basilar para você ter uma ideia de como fazer. É a mesma coisa para propagar um rumor, utilizar ali a vigilância do personagem ou a maior ou menor vigilância de um grupo. Ah, um ponto adicional sobre essa questão do impulso é que o livro não chega a dizer exatamente o que você, como mestre, pode fazer para um jogador não ser bem sucedido nesse teste. Fora você também pegar um cortesão, ficar dando conflito nele, agir de uma forma que seu jogador acaba ficando desesperado e sair da cena, ou até algo narrativo interromper aquela situação. Então, você pode dar um tempo estipulado para o jogador, ó, ele tem tantos tempos nessa sala aí. Se você não resolver em tanto tempo, você não consegue completar
o seu objetivo social. Então você pode criar ali um timer, você pode falar de rodadas, você pode fazer os jogadores tomarem conflitos com o seu cortesão fazendo algo contra eles. O teu cortesão pode ter uma própria barrinha de dificuldades que ele tem de completar para ser oposição ao personagem. Então você pode criar algumas maneiras. O livro não chega exatamente a falar para você, mestre, o que tu pode fazer. Mas existem essas três ideias que eu passei para vocês. Ou é o tempo, ou é algo que ocorre na cena que impede, ou, é claro, botando ali uma barrinha do oponente tentando fazer algo contra os players. Então, é o quanto demora pro NPC te convencer a parar, ou algo do tipo. Agora falando sobre como funciona a intriga. Começou uma intriga, então já definimos qual é o nosso objetivo social, todo mundo já sabe como que funcionam os pontos de impulso, e agora a gente vai para a intriga em si. Todo mundo vai fazer um teste de iniciativa, que é um teste de intuição com NA 1, ok? O NA, a dificuldade dele é 1. E os personagens podem usar qualquer anel para determinar este teste. Então você pode fazer esse teste com fogo, com água, com terra. Porém, a partir do momento que você definir qual é o anel que você escolheu, você acaba de determinar a tua postura. O que são as posturas? Eu falo já já, mas elas estão presentes na página 251. Mas então assim você define sua postura, que vai definir ali, já eu cito, mas a forma que seu personagem está para essa intriga, forma emocional e tudo mais. O valor mais alto age primeiro. Então, quem tirou os valores mais altos, você tem que fazer essa conta aqui, tá? Primeiramente, para poder definir quem tem o valor mais alto. Você vai pegar e vai comparar a intuição, o número de resultados que ele teve na intuição dele. Se o personagem teve sucesso nesse NA, então ele ganhou 1 ponto, tá? Se ele teve sucessos adicionais, como 3, 4 sucessos adicionais, então ele ganha 1 mais 4, né? Se ele teve 4 sucessos adicionais. Então ele tem 5 agora de iniciativa. E aí, se ele estava preparado para esse embate, ele vai somar com o atributo foco. Se ele estiver despreparado, ele vai somar com o atributo vigilância. Eu tenho um vídeo falando como que se calcula vigilância e foco, mas eles servem para estes casos aqui. Foco é o teu personagem estando focado, pronto para determinada ação. E vigilância é quando seu personagem é pego de surpresa. Então, se você estava preparado para aquela iniciativa, se o seu mestre definiu isso, normalmente como que isso pode, numa intriga, ocasionar? Vamos falar que você chega num local, num determinado local, para falar com o seu senhor. E aí é o imperador para falar com você. Isso é um baita do medo. Você fica despreparado e aí o mestre poderia te fazer utilizar vigilância ao invés de foco, ok? Vigilância normalmente, na maioria das vezes não. Todas as vezes ele tem praticamente um número menor de foco, por isso que tem essa parte boa, ok? Então, os personagens vão agir na ordem. Então, aqueles com os resultados mais altos vão agir no primeiro, até finalizar com aquele que teve a iniciativa mais baixa. E aí a gente volta pro começo da tabela, né? Você faz uma ordem aí no seu caderno, a gente volta lá para cima e vai descendo de novo do começo ao fim. Então a gente vai girando isso várias vezes, ok? Porém, o próprio jogo te intua a, às vezes, deixar as pessoas falarem no seu lugar, as pessoas agirem. Por quê? Já que é uma situação de diálogo, às vezes você não tem o que falar. Então, o que o jogo supõe? Você deixa de falar, você deixa todo mundo falar, e no final da rodada você pode fazer a sua ação. Então você pode escolher atrasar a tua ação, isso não muda a ordem, ok? A ordem continua a mesma ali nas suas anotações, mas é só nessa vez. Dessa vez, mestre, eu quero que o personagem tal, que vem depois de mim, possa agir primeiro. E aí eu ajo por último nessa situação. É importante que Lenda 5 Anéis, por ser um RPG bem regrado em questão de social, se você agir antes de uma pessoa de status superior, você precisa apostar ali um de honra e um de glória.
Então, tipo assim, se você falar, se você tirou uma iniciativa maior, o mestre vai falar, ó, você tem certeza que você quer agir antes dele? Você vai tomar um de honra e um de glória a menos, se você fizer isso. Então, o jogador pode falar, não, 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 então eu vou atrasar a minha ação pra ele começar a falar primeiro, depois eu começo a voltar a falar na minha ordem normal. Mas nessa rodada, nessa primeira rodada, deixa ele falar, eu não quero me arriscar. Então, você pode fazer isso. O jogo não te indica se isso aqui é só no começo da iniciativa, se é só quando começou a intriga, ou se é todas as rodadas. Então, todas as rodadas, se você estava à frente de um superior, você tem que sacrificar honra se você quiser agir primeiro do que ele, ou é só na primeira. Eu deixo para vocês utilizarem da forma que vocês preferirem. O livro não me demonstrou claramente qual dessas duas ideias seriam, tá? Então, vocês definem. Agir no seu turno, né? A iniciativa, né? Cria uma ordem de iniciativa e cada um desses rolos se chama uma rodada. Então, toda vez que a gente desce e volta pra cima, a gente passa a rodada. Quando é a vez de um personagem agir, ele faz o turno dele. Durante a intriga, os personagens podem levantar questões, refutar argumentos e participar de manobras sociais para atingir seus objetivos. Cada personagem tem um turno por rodada. Uma rodada continua até que todos tenham agido ou passado. Você também pode escolher não fazer nada essa rodada. Mestre, escolho não fazer nada essa rodada. Sem problemas, você passou. Movimento e posicionamento. Os personagens podem se mover e se posicionar durante uma intriga, mas normalmente estão em uma distância adequada para realizar suas ações. Ou seja, na maioria das vezes você não precisa, dentro de uma intriga, se preocupar, pô, mestre, eu tô longe de tal personagem e tal. Ok, na maioria das vezes você não vai precisar. No máximo, se você quiser ali pedir pro mestre, eu quero falar com um grupo de uma mesa distante. Beleza, mas você está numa mesa agora, então você vai ter que sair desta mesa e ir até outro lugar. Em si, você não precisa tirar uma rodada dele, não. Mas depende de você. Você, como mestre, pode falar, ó, beleza, mas você perdeu tua ação nessa rodada. Seu turno vai ser pedir para se retirar da mesa e pedir para entrar na outra. Então você levanta da sua mesa numa salão e vai até a outra e se senta. Ações de intriga. Então vamos lá. No seu turno, você pode fazer ações. Os personagens podem realizar uma variedade de ações durante uma intriga. Inclui ações básicas, técnicas ou habilidades especiais, como os próprios Suji, que já falei em um outro vídeo. São as técnicas sociais. Os jogadores também podem propor ações criativas baseadas na situação com a aprovação do mestre. Tipos de ações. Nós temos o ataque, usado para causar dano na maioria das vezes. Esquema, que é usado para influenciar, manipular. E movimento, que é utilizado para reposicionar. Suporte, que é feito para você ajudar a si mesmo ou outra pessoa. Isso aqui é só uma ideia nomenclatural que o próprio livro te dá em várias vezes. Pode ser que você ganhe um buff, pode ser que algo fale assim, você tem mais um para realizar ações de esquema. Você tem o NA reduzido para fazer suportar. Então, é importante vocês verem isto, tá? E sem querer eu acabei pulando posturas, deixa eu explicar o que é posturas para vocês, ok? As posturas de um personagem em uma intriga representam tanto sua retórica quanto sua disposição física e emocional. Escolha a postura ao fazer um teste que define sua iniciativa e sempre pode trocar de postura no início do seu turno. As posturas, quando você está com determinada postura, então tipo assim, vamos falar que eu escolhi que estou na postura da terra. Eu ganho um efeito, ok? E ele também dá uma descrição. Uma postura do fogo, na verdade. Vamos lá, postura do fogo. Você parte para o ataque, investindo contra seus inimigos e confiando em seu ímpeto para levantá-lo à vitória. Então, você vai com uma atitude mais fervorosa para as outras pessoas, no caso, a intriga. E o efeito aqui é quando você obtiver sucesso em um teste, considere que você obteve um sucesso adicional para cada símbolo de conflito em seus dados mantidos. Então você precisa ter sucesso e aí você ganha esse bônus além, tá? Então, cada uma delas tem coisas especiais. Também é importante falar que você é obrigado a fazer todos os testes da sua rodada com o anel que você escolheu como postura. Então, se eu estou na postura de fogo, todos os testes que eu fizer nessa rodada precisam ser utilizando fogo como atributo.
Eu não posso falar, mestre, vou para postura de fogo. Ah, vou fazer um teste de política utilizando terra. Não, você tem que fazer usando fogo, ok? Lembrem disso. Então, essas ficam a postura. E agora vamos falar sobre as ações específicas. Então, aqui eu só citei ali como que são as ações. Todo personagem tem direito a uma ação por rodada. Então, todo turno do seu personagem, você pode fazer uma das 4 ações de intriga. Lembrando que o próprio livro intui que você pode fazer outras ações que não estejam linkadas aqui, caso você ache pertinente. Então você pode falar, mestre, eu vou tirar uma espada e bater em alguém? De certa forma você pode, né? Se você for louco o suficiente para tal. As ações são o seguinte: ajudar. Eu não vou ler exatamente as descrições dela aqui. Vocês estão vendo a página 258, mas eu vou explicar o que ela faz. Até porque é o objetivo dos meus vídeos, né? Você faz uma ação como uma ação de ataque, esquema e suporte, ou seja, ela é considerada uma ação que você age contra alguém, não necessariamente para causar dano, tá? Você age contra alguém. Você está tentando influenciar e manipular as pessoas. E você é um suporte porque funciona em si mesmo ou em outra pessoa. Neste caso, aqui é outra pessoa, tá? E aí o plano disso aqui é mais ou menos você dar um reforço para alguém. Você conversa no ouvido de alguém, explica ali o que ele poderia fazer para aquela situação. Ó, eu acho que você tá indo mal nisso, tenta mudar tal coisa. Então você faz essa sugestão para a pessoa e fornece uma assistência. Já tem um vídeo falando sobre assistência. Acho que ele se chama Regras Adicionais, tá? Eu acho que é o segundo vídeo dessa série. Recuperar-se. Durante um embate, você respira profundamente. O que é isto aqui? Você cura conflito que seu personagem tenha sofrido e fadiga. É quase como uma forma de... Bom, eu tô quase enlouquecendo aqui, deixa eu parar e pensar nas minhas ações, tá? Então, praticamente, você pega o valor de conflito que você sofreu até agora e você reduz ele à metade. Ok? Então, se eu tenho, no total, 10 conflitos que eu posso receber, no momento eu tô com 6, eu vou para 3, tá? Mas você tem que se lembrar, você só pode usar recuperar-se se você estiver com metade, ok? Dos seus conflitos marcados. Mais do que a metade, no caso. Então, no caso aqui, se eu estivesse só com 5 conflitos, eu não podia usar, porque o meu máximo, eu falei 10, né? Então, se o meu máximo é 10 e eu tô com 5, não posso usar. Então, como ele fala aqui, ó, se você acumulou conflitos forem maiores do que a metade do seu valor de compostura, descarte um ponto de conflito. Recuperar-se, gente, vamos lá. Ele é uma ação de suporte e ela serve para você respirar, puxar o fôlego e repensar nas suas ações. Como que ela funciona o efeito? Se você estiver com mais conflitos do que a sua metade de conflitos, você tira um ponto de conflito que você esteja sofrendo e a mesma coisa para a fadiga. Você também cura um ponto, ok? Então, se você tem no total 10 de fadiga, e no total você pode receber 10 de fadiga. No momento você está com 5, você não pode usar recuperar-se. Mas se você tiver com 6, você pode falar, mestre, eu vou usar recuperar-se, e agora você vai para 5. Se você tivesse com 8, você usa o recuperar-se e vai para 7. Então, lembre-se bem, recuperar-se serve para você respirar o fôlego. E mesmo assim, você, ao mesmo tempo que cura o seu conflito, você também cura a sua fadiga, né? Que é a questão mais física mesmo. É você ter tomado algum soco, apanhado e tudo mais. Mas segue o mesmo princípio. Tem que estar acima da metade dos teus pontos de fadiga totais, ok? Ação única. Ação única é você fazer um teste que não está descrito aqui, ok? É você fazer algum teste de perícia. Mestre, eu posso usar a perícia mercante para fazer uma certa coisa aí? Bom, se o mestre achar que faz sentido, beleza, ele deixa você fazer. E é isso. Ok? E dependendo da situação, você pode ganhar um efeito, pode dar pontos de impulso. Mas em si, para aqueles pontos de impulso que eu falei mais cedo para vocês, o ideal é você utilizar persuadir. Você vai fazer um teste, ok? Contra o número mais alto da vigilância dos alvos ali que você está tentando persuadir. E você vai fazer um teste ou de comando, ou de cortesia, ou de jogos, performance e outra perícia que seja interessante para ti, ok?
Se você tiver muito comando, às vezes vale a pena você utilizar comando contra qualquer pessoa. Mas na maioria das vezes, comando é utilizado para pessoas inferiores de status do que você. Eu tenho um vídeo explicando o que é status, honra e glória. Ó, se o status do oponente de todos os alvos for inferior ao seu, reduz o NA em 1. Então você pega a vigilância do alvo, você reduz em 1 ali para aquele teste. A mesma coisa para cortesia, só que serve para superiores. E a mesma coisa para jogos, mas serve para pessoas de status iguais ao seu. E aí, se você tiver um sucesso, você marca um ponto de impulso. E para cada 2 sucessos adicionais, você marca mais 2, mais um ponto de impulso. Então você tem que ter 2 sucessos adicionais. Então se eu tiver 3 sucessos nessa ação, nessa cena, então eu vou ter lógico, depende da dificuldade do NA. Então, tô fazendo uma suposição aqui dos NAs, é claro, mas assim, lógico que você tem que considerar o NA, tá, gente? Mas tipo assim, se eu tive um sucesso, ok? E além do sucesso, então vamos falar que eu precisava de 3 sucessos pra essa ação ser bem sucedida. Então tá, tive 3 sucessos, mas eu tive 2 adicionais ainda mais para mestre. Então, beleza. Então você tem, além do sucesso, você tem 2 adicionais, então você vai marcar 2 caixinhas aqui do meu valor de dificuldade. Espero que todos vocês tenham entendido. Aí na descrição eu posso explicar mais um pouco, mas também passei todas as páginas para vocês poderem revisar. Não se esqueçam de ver aqui o Inverno Vermelho, porque vai dar muita ideia para vocês de como utilizar. Então é isso. Aqui que falou vocês foi o Lucionador e fui.